Assim que você chega no mercado de renda fixa, você vai ter que lidar com algumas siglas, tipo CDB, CDI, IPCA, LCA, LCI, CRI, CRA. E se você estiver realmente iniciando, você não vai entender muitas vezes nem o que significa o nome dessa sigla e nem como funciona esse investimento. Então no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco mais de como funciona cada um desses investimentos de renda fixa. O meu nome é Oscar e esse é um investidor de negócios. A gente pode começar pelo básico, falando um pouco de IPCA. Eu já falei um pouco de IPCA em um vídeo passado, mas basicamente você tem que saber que o IPCA está ligado com a inflação. E o que é a inflação? Ela basicamente vai ser o aumento do custo de um bem ou um serviço. Então, digamos, sei lá, que a inflação do mês passado foi de 1,10%. Se você tivesse R$100 no mês passado, esses R$100 hoje iam valer R$1,10 a menos. Porque é isso que a inflação faz, ela vai lá e come o seu poder de consumo. Então, o custo de alguma coisa ou de um bem ou serviço passa a ser mais alto. Basicamente é isso. Passando um pouco da inflação, a gente chega na Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas você não tem que pensar muito nesse nome aqui não. Você tem que pensar que ela está ligada com a taxa Selic, que é a taxa básica da economia. E essa taxa básica da economia é a taxa que o Bacen utiliza quando ele quer deixar a inflação em um patamar mais aceitável, mais adequado à economia. E você vai ter muitos investimentos na renda fixa que vão estar ligados aos rendimentos da taxa Selic. Então digamos que a taxa Selic esteja em 11%. Se você aportar em um investimento que paga a taxa Selic, você vai ter rendimentos de 11% ao ano, que é a taxa Selic. Partindo da taxa Selic, você vai ter o CDI, que ele basicamente anda junto com a Selic, então eles vão render basicamente a mesma coisa. E se você entender um pouco de Selic, de inflação e CDI, eu já posso começar a te falar dos investimentos em renda fixa. E a gente pode começar pelos bancos, falando do CDB. E o que é o CDB? O CDB basicamente é a forma mais fácil com que um banco arrecada capital. Então ele vai lá, emite um CDB, a pessoa vai lá, investe nesse CDB, o banco pega esse capital e utiliza da forma que ele acha que tem que utilizar, onde ele achar que tem que utilizar. E depois de um tempo ele vai te devolver esse capital investido, corrigido por uma taxa. E essa taxa é o CDI. Então o seu CDB pode render o CDI de alguma forma. Você vai ter CDBs que rendem 100% do CDI, que basicamente é a taxa Selic. Você vai ter CDBs que vão render 80%, 70%, 90%, 95% do CDI. Depende do banco. Cada banco vai ter o seu CDB e cada CDB vai dar o rendimento que ele acha que tem que dar. Então, continuando nessa linha de raciocínio dos bancos, a gente chega nas LCIs e nas LCAs. Elas são quase como irmãs, só que vai mudar basicamente o segmento onde elas atuam. Então, a LCI vai estar ligada na questão dos imóveis. Então, digamos que alguém quer um imóvel, mas tem que financiar esse imóvel. Então, ela chega no banco, o banco pega todo o capital que ele arrecadou emitindo essas LCIs, e repassa esse capital e a pessoa faz o financiamento dela. Já com a LCA, o segmento vai mudar. Então digamos que alguém necessita de um financiamento porque tem que fazer uma colheita, ou um plantio, ou necessita de equipamentos. Então ela chega no banco, o banco pega todo o capital que ele arrecadou com as LCAs e repassa essa pessoa e faz o financiamento dela. Mas o que acontece? O banco não pode pegar esse capital que ele arrecadou com a LCI ou com a LCA e utilizar da forma que ele acha que tem que utilizar. Não, ele só pode fazer isso com o CDB. Com a LCI e com o LCA, ele tem que realmente repassar esse valor só a esses segmentos. Então ele só pode repassar o segmento que ele arrecadou com as LCIs a uma pessoa que necessita de um financiamento no segmento de imóveis. E com os CDBs não. Ele arrecada esse valor que ele conseguiu com os CDBs e usa da forma que ele acha que tem que usar. E se você entender um pouco de LCI, eu já posso te falar o que são as LIGs. A LIG vai ser semelhante a uma LCI, mas o que muda? Basicamente, quando você investe em uma LCI, o banco pega esse capital, repassa a alguém que necessita de financiamento porque quer ter um imóvel. Caso essa pessoa não pague esse financiamento, o banco vai lá e toma a casa dessa pessoa. O imóvel passa a ser do banco. Se o banco pegou esse capital que foi financiado por meio de uma LIG, caso essa pessoa que fez o financiamento não pague, o imóvel não vai ser do banco. O imóvel vai ser seu, de você que investiu nessa LIG. Então é isso que muda. Se é por meio da LCI, o imóvel é do banco. Se é por meio da LIG, o imóvel é seu, caso o FGC não pague o valor total que você investiu. E o que é o FGC? Basicamente são bancos que unem um percentual do capital e formam um fundo. E qual é a função desse fundo? Imagina que você investe em CDBs de um banco e esse banco fale. Beleza, o que acontece? Como é que fica o seu capital? Você perde? Nesse caso você ia perder se não existisse o FGC. A função do FGC é te ressarcir esse valor, porque o banco faliu, ele não tem mais capacidade de te pagar.
Então essa é a função do FGC. Só que o FGC tem algumas limitações. E a limitação do FGC é de que você só pode ter R$250 mil por banco ou R$1 milhão por CPF. Então você pode ter R$1 milhão em mais de um banco, mas por banco você só pode ter R$250 mil. Se você tiver R$251 mil, o FGC só vai te pagar R$250 mil e você vai perder esses R$1.000. Então LCA, LCI, CDBs têm o FGC. A LIG não tem o FGC, porque o FGC entende que, como a pessoa que vai investir em uma LIG é um pouco mais qualificada, ela tem um pouco mais noção de riscos. Então o FGC não aporta na LIG, só em LCA, LCI e CDB. Então, saindo do segmento de FGC e investimentos de renda fixa nos bancos, a gente chega nos CRIs, CRAs e nas debêntures. E como é que isso vai funcionar? A CRI e a CRA vai ser muito semelhante à LCI e à LCA. Só que na LCI e LCA você investia no banco. Com a CRI e CRA você investe em um negócio. Então, basicamente o segmento é o mesmo, mas muda onde você está investindo. Antes é no banco, nesse momento é em um negócio. E funciona basicamente da mesma forma, só vai mudar que não vai ter o FGC. Então o negócio quer investir em imóveis. Então ele vai lá, emite esse CRI, pega esse capital e investe nos imóveis dele. E da mesma forma que os bancos, ele só pode investir esse capital do CRI em imóveis. Ele só pode investir nesse segmento de imóveis. Ele não pode usar da forma que ele quer. E os CRAs da mesma forma que as LCAs. E as LCIs, CRIs, LCAs e CRAs são isentos de imposto de renda. Por quê? Porque o governo entende que esses segmentos onde eles atuam é muito bom ao país. Então eles desenvolvem o país. Então eles fazem essa isenção de imposto de renda. Porque mais pessoas investem nesses segmentos. No caso dos CDBs e das debêntures, não. Eles são muito semelhantes, mas eles não têm essa isenção de imposto de renda. Eles vão seguir aquela tabela de imposto de renda normal. E se você conseguir entender um pouco mais de investimentos em renda fixa só assistindo esse vídeo, eu já peço que deixe o like aqui embaixo, compartilhe com quem você acha que tem que saber disso também. O meu nome é Oscar e esse é o Investidor de Negócios.